Tema: o médico que provou que vivemos em uma simulação e depois desapareceu. Roteiro: você já parou para pensar que tudo ao seu redor pode não ser de verdade? Até o final deste vídeo, você vai conhecer a história real do cientista que estava prestes a provar que a gente vive numa simulação e que talvez por causa disso sumiu da face da Terra sem deixar rastros. Eu sei, parece papo de maluco ou aquela história inventada que a gente vê na internet, mas o Jacobo Greenberg não era um contador de histórias, ele era um doutor respeitado, com um laboratório de ponta que levou a ciência ao limite. Hoje em dia todo mundo fala sobre viver em mundos digitais, mas esse cara descobriu coisas 30 anos atrás que podem mudar o jeito que você enxerga a sua própria vida agora mesmo. E eu reuni aqui os fatos mais estranhos e documentados desse caso para a gente tentar entender juntos o que realmente aconteceu. Antes de eu te contar essa história maluca, comenta aqui embaixo rapidinho. Você já teve alguma experiência bizarra, tipo um déjà vu muito forte ou uma coincidência impossível que te fez pensar, caramba, será que a realidade é de mentira? Conta aí que eu vou ler os melhores relatos. Vamos voltar um pouco no tempo para você entender quem era essa pessoa. A vida do Jacobo foi marcada bem cedo por uma tristeza muito grande. Ele tinha apenas 12 anos de idade quando a mãe dele faleceu por causa de um tumor no cérebro. Tente imaginar o tamanho do choque disso para uma criança. Essa dor serviu como um impulso e ele decidiu que precisava entender como funciona a cabeça das pessoas de qualquer jeito. O rapaz se dedicou muito aos estudos, aprendeu tudo sobre a mente, o sistema nervoso e depois de se tornar doutor no assunto, montou um laboratório super moderno no México. O objetivo dele era bem claro, descobrir como a nossa mente responde às coisas que acontecem no mundo. Ele tinha tudo para ser aquele professor universitário clássico, com uma carreira garantida e de muito sucesso desde que ele seguisse as regras normais da profissão. Mas o Jacobo não era de ficar no conforto. A grande mudança na vida dele aconteceu no ano de 1975, e parece até mentira. Ele recebeu um convite para ir até Los Pinos, que era a casa oficial do presidente do México naquela época. Quem chamou o cientista foi a Margarita López Portillo, irmã do presidente e uma mulher da alta sociedade que ajudava muito as culturas indígenas. Foi nesse encontro que a Margarita apresentou a ele uma mulher que mudaria tudo o que ele pensava, a Dona Pachita. Se você olhasse para a vida dela no papel, não parecia nada demais. Ela cantava em bares e vendia bilhetes de loteria na rua, mas por trás disso a fama dela era outra. As pessoas diziam que ela fazia milagres de verdade. Falavam que ela curava quem não enxergava, ajudava mulheres que não podiam ter filhos a engravidar e até trazia pessoas que estavam quase morrendo de volta à vida. E a parte mais maluca, ela fazia cirurgias espirituais usando uma faca velha de caça, sem anestesia para dor e sem limpeza hospitalar. E o paciente saía andando depois. Qualquer cientista sério teria virado as costas na hora e falado que aquilo era mentira ou truque. O Jacobo fez o contrário. Ele decidiu observar tudo com a mente aberta. O que ele viu ali durante os atendimentos da Pachita desmontou tudo o que ele acreditava sobre o mundo. Ele viu aquela mulher fazer órgãos e tecidos humanos aparecerem do nada. Para o Jacobo, aquilo não era mágica, era física, uma ciência que a gente ainda não entendia. Ele começou a escrever livros contando todos os detalhes e criou uma ideia de que a Pachita conseguia mexer na base de tudo o que existe ou que ele chamava de estruturas de energia. A Pachita, claro, vivia sendo perseguida pelo governo, que a acusava de bruxaria, mas ela tinha uma habilidade curiosa, ela sumia. O governo batia na porta da casa dela e ela não estava lá. Anos depois ela reaparecia. E segundo as pessoas contam, parecia que ela não tinha envelhecido nem um dia sequer. O pessoal começou a achar que ela tinha descoberto um jeito de sair da nossa realidade e voltar quando quisesse. E guarde bem essa informação, porque o Jacobo parece ter seguido o mesmo caminho dela anos depois. Foi observando essas coisas incríveis que ele criou a sua obra mais importante chamada Teoria Sintérgica. No ano de 1987, ele lançou o livro Os Xamãs do México.
onde defendia que a gente vive numa espécie de holograma. Pensa comigo, ele dizia que existe um campo de informações, uma matriz, como se fosse o código de programação de um jogo de computador. O nosso cérebro não cria a realidade, ele apenas lê esse código. Segundo o Greenberg, nós somos apenas os leitores e o universo é o código. Mas pessoas especiais, como a Pachita, conseguiam deixar de ser apenas leitores e viravam programadores. Elas conseguiam mudar o código do jogo diretamente. E por isso conseguiam curar doenças ou criar coisas materiais. É uma ideia fascinante. Hoje em dia a gente ouve falar muito sobre a teoria de que vivemos em uma simulação com bilionários da tecnologia. Mas o Greenberg já estava falando disso lá nos anos 80, quando todo mundo na universidade ria da cara dele. Se você curte esse tipo de conteúdo que está à frente do seu tempo e explode a cabeça, já mostra que você também é um visionário. Deixa o like e deixa o hype para a gente continuar trazendo essas teorias malucas. Ele não ficou só na teoria escrita. O cara queria provar que estava certo. Ele fez um teste de telepatia que é lembrado até hoje. Ele colocou 2 pessoas para meditar juntas, criando uma conexão entre elas, e depois separou as 2 em salas totalmente isoladas e blindadas. Uma pessoa recebia luzes piscando e sons, e a outra ficava no silêncio total. O resultado, o cérebro da pessoa que estava no silêncio registrou a mesma atividade elétrica da pessoa que estava recebendo os estímulos. Em 25% dos casos aconteceu essa transferência direta de informação. Para o Jacobo, isso provava que existe uma rede invisível conectando a mente de todas as pessoas. Aí entra a parte que transforma essa história de vida em um caso de espionagem internacional. Enquanto os colegas da universidade faziam piada dele, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos estava prestando muita atenção. Naquela época, essa agência americana tinha um projeto chamado Projeto Stargate, que investigava se era possível ver coisas à distância e usar poderes da mente para fins militares. Se a Agência Central de Inteligência gastou milhões e manteve o projeto por 2 décadas, é porque eles sabiam que tinha alguma verdade ali. E os estudos do Greenberg interessavam muito a eles. Chegamos então a dezembro de 1994. O Jacobo estava planejando o seu teste final. A ideia era fazer aquele mesmo teste da telepatia, mas entre uma pessoa no México e outra lá na Índia ou no Nepal. Se funcionasse essa distância enorme, seria a prova definitiva da teoria dele. Ele disse para a filha Stusha que iria para o Nepal meditar e preparar tudo. Só que ele nunca chegou lá. No dia 8 de dezembro ele sumiu. A família demorou alguns dias para perceber, achando que ele estava isolado meditando. Mas ele faltou ao próprio aniversário, e aí todos ficaram preocupados de verdade. A Stusha, que era cantora e tinha acesso aos programas de televisão, começou a fazer barulho na mídia pedindo informações sobre o pai. Entra em cena o comandante Clemente Padilla, um policial mexicano muito durão, que nunca deixava um caso sem solução. Ele revirou tudo. Descobriu que o Jacobo nunca carimbou o passaporte para sair do México. Também não havia registro dele entrando no Nepal. Ou seja, ele não pegou aquele avião que disse que pegaria. A investigação do Padilla encontrou uma testemunha muito importante. Uma mulher na cidade de Boulder, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, disse ter visto o Jacobo. Ela reconheceu o rosto dele de uma revista de ciências. Segundo ela, ele estava sendo acompanhado por 2 homens de terno e parecia tranquilo, como se estivesse ajudando eles. O Padilla, que tinha bons contatos, ligou para a Agência Central de Inteligência. E a resposta foi assustadora. A agência sabia quem eram os 2 homens. Eles eram Rick Howard e Marina Velasco, 2 agentes da própria Agência Central de Inteligência. Quando o policial Padilla estava prestes a ligar os pontos e mostrar para todo mundo que o governo dos Estados Unidos poderia estar com o cientista, a ordem para parar veio de cima. Ele foi afastado do caso. Simples assim. O policial ficou tão revoltado com isso que pediu demissão do trabalho. Houve ainda uma tentativa de culpar a esposa dele na época, a Teresa Mendoza. Ela tinha um comportamento estranho, tinha muito ciúme do trabalho dele
E depois que ele sumiu, a polícia achou mensagens do Jacobo dizendo que ela fazia tortura psicológica com ele. A Teresa acabou recebendo um diagnóstico de transtorno bipolar depois disso tudo. O mais bizarro dessa parte, um ano depois do sumiço do marido, a Teresa também desapareceu e nunca mais foi vista por ninguém. Hoje, quase 30 anos depois, estamos aqui sem respostas. As teorias são muitas. Será que o Jacobo Greenberg descobriu como hackear a realidade igual a dona Pachita fazia e foi para outro lugar? Ou será que a explicação é mais pé no chão? A Agência Central de Inteligência viu que aquele conhecimento era poderoso demais, sequestrou o cientista e ele passou o resto da vida trabalhando no projeto Stargate em segredo. Agora eu quero ver o Tribunal da Internet em ação. Para você, o Jacobo foi sequestrado pela CIA para usar esse poder como arma? Ou ele realmente zerou o game, hackeou a realidade e foi para outro plano? Manda sua teoria mais sincera aqui nos comentários. O fato é que o desaparecimento dele acabou fazendo as ideias dele ficarem famosas. Se o objetivo era calar o cientista, o tiro saiu pela culatra. A pergunta que fica na nossa cabeça é: se nós realmente vivemos em um holograma e a nossa consciência é a chave para mudar tudo, será que estamos prontos para ter esse poder? É algo para se pensar bastante antes de dormir hoje. E se você quer continuar nessa jornada para descobrir a verdade que tentam esconder da gente, já sabe, deixa o like, deixa o hype e a gente se vê no próximo mistério.